Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual o horário que você vai conseguir assistir, então por isso bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vamos iniciar nossa aula então, agradecendo aos bons trabalhos apresentados pelos grupos aí sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, né? Foi muito bom ver o empenho de todos aí. Alguns grupos foram excelentes na forma que explanaram o conteúdo. Por isso que valeu 5, né? Quem quer rir tem que fazer sorrir. Por isso que esse trabalho valeu 5 pontos. Isso fez com que a grande maioria aí ficasse com nota com média bimestral acima de 9. Bom, pessoal, o nosso primeiro bimestre se encerra dia 6, né, segunda-feira, e o segundo começa no dia 7, né? Então, nosso primeiro bimestre aqui nós trabalhamos a DIT, né, a velha Divisão Internacional do Trabalho, e a nova Divisão Internacional do Trabalho. Isso aqui nós vimos em sala, fizemos algumas atividades, e depois vocês trataram aí de explanar todo esse conteúdo da Primeira, da Segunda e da Guerra Fria. Bom, nosso segundo bimestre, o assunto principal será então a globalização e a nova ordem internacional, né? Como que esse assunto se relaciona com o que já foi explicado? Nós vimos que o mundo já teve vários contextos, né? Mundo bipolar, mundo multipolar e atualmente o mundo unimultipolar. Então essa nova ordem internacional, essa palavra ordem, ela dá exatamente essa ideia de organização, essa ideia de hierarquia, né? Quais são os países que acabam tendo uma influência maior sobre os outros? Quais são os países que influenciam de forma direta e indireta dentro do seu continente, ou dentro do seu bloco continental? Então, por isso que se fala nova ordem internacional, né? Mas antes tem essa questão da globalização, um assunto que a grande maioria já tem uma ideia na cabeça, a grande maioria já estudou isso no Fundamental 2. Então, o que nós temos que fazer aqui? Colocar essa globalização dentro desse contexto que nós estamos estudando, né? Saindo lá da Primeira Guerra, da Segunda Guerra e do período de Guerra Fria, até chegar então a essa globalização. Onde é que está isso no seu livro didático, pessoal? Está lá na página, quer dizer, na página não, na unidade 2, a nova ordem internacional. Começa lá na página 68. O capítulo 5 trata de globalização, o capítulo 6, diferentes dimensões de globalização, o capítulo 7, a formação dos blocos econômicos. Se você reparar bem, na nossa ementa tem essa questão dos blocos econômicos, né? Essas organizações supranacionais, que exatamente são os blocos econômicos, né? Alguns nós vamos aprofundar mais, outros nós vamos apenas dar o nome e dizer as principais características. Isso aí está lá no capítulo 7, a formação dos blocos econômicos. E o capítulo 8, as grandes potências globais. Nessa ideia a gente entra nesse capítulo aí. Então este é o nosso assunto do segundo bimestre, né? Se a gente conseguir explanar os 4 capítulos, assim faremos, senão ficaremos apenas nesses 3 primeiros capítulos. Beleza, então está lá no seu livro, você já sabe onde é que está esse conteúdo. Se for perguntado para cada um de vocês o que é globalização, com certeza você já tem uma ideia formada, né? Você tem que entender o seguinte, né? A palavra principal aí nessa ideia que você tem é a questão do processo, né? A globalização ela é um processo. E a palavra processo te dá a ideia de continuidade, né? Que não se findou, né? Que não se finda. Ela aconteceu, está acontecendo e continuará, né? Nesse caminho aí de desenvolvimento. Eu posso falar que a globalização é um processo de aproximação econômica, aproximação cultural, né? De pessoas de países diferentes. Pode ser também. Repare que eu falei a palavra aproximação. Então isso já vai me dando uma ideia de o que foi que aconteceu no mundo, né? Vai me dando uma pergunta, né? Vai me dando um questionamento.
O que é que aconteceu no mundo para que houvesse essa aproximação? Ou quais são os meios responsáveis por essa aproximação, né? Então já fica aí um questionamento inicial, certo? Bom, aqui nós temos um slide que nós já trabalhamos em sala. Capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. Não sei se você se recorda, mas nós usamos este slide aqui para falar sobre a velha DIT e sobre a nova DIT. Pessoal, é muito importante que nós tenhamos em nossa cabeça essas fases, né? Como que aconteceu. Então nós vamos sair aqui do capitalismo comercial para o industrial e para o financeiro. Professor, mas o assunto é globalização. E aí de repente está falando de capitalismo? Sim, sim, pessoal. Tirando a parte romântica da globalização, né, de você poder ouvir, gostar de um artista, torcer para um time de futebol, ouvir uma música de um país diferente, né, consumir uma marca de qualidade de outro país, tirando essa parte romântica, tem muitas pessoas que têm tem muitos estudiosos, melhor dizendo, que têm uma visão muito mais crítica com relação a essa globalização e capitalismo. Na verdade, a maioria já fala em globalismo. Globalismo, anote essa palavra aí. Globalismo. É a união da globalização proveniente aí do esforço, talvez nem tanto de esforço, mas proveniente dessa hegemonia do sistema capitalista, né? Então nós temos aqui o capitalismo comercial do século XV até o século XVIII, né? A fase da expansão colonial, você já estudou sobre isso aqui. Século XV ao século XVIII, nós vamos ter nesse primeiro aqui, ó, em 1750, a primeira revolução industrial. Interessante eu lembrar dessa data aqui, tendo como combustível o carvão mineral, né, a máquina a vapor, importante nesse período também. Depois o capitalismo industrial no século XIX, né? Então aqui nós já vamos lá para 1850, por exemplo, eu já tenho a segunda revolução industrial, 1750, 1760 a primeira, 1850 a segunda revolução, né? O combustível principal aí, o petróleo, né? E aí vocês explicaram sobre isso aqui, né? A fase do imperialismo europeu, o Congresso de Berlim, né? A divisão arbitrária do continente africano, a partilha arbitrária do continente africano, até chegar no capitalismo financeiro, né? Após aí a 1945, então após a Segunda Guerra Mundial. E aí tem a quarta fase do capitalismo, que é atual, né? Que é o capitalismo da técnico científico informacional, né? Esse capitalismo mais atual que nós já falamos em sala de aula também. Então isso aqui está só para você relembrar, né? Certo. Nós vamos começar inicialmente fazendo uma abordagem mais superficial, para depois entrar de fato lá dentro do que se pede dentro desse conteúdo, né? Então, quando nós falamos de globalização, nós temos a ideia de encurtamento de distância. Por que eu coloquei essa imagem aqui que você está visualizando aí? Essa imagem que vai se afunilando é para exatamente dar essa ideia de encurtamento das distâncias, né? Desde que o mundo é mundo, desde que nós entendemos isso aí, o tamanho desse planeta Terra é o mesmo, né? E acreditamos que seja redondo, apesar que tem aí as teorias ou terrorismo, as teorias dos terraplanistas. Enfim, tá aqui, esse mundo vai se afunilando. Nós temos aqui de 1500 a 1840, né? O meio de transporte principal, as carruagens e os barcos à vela. A velocidade máxima alcançada aí, 16 quilômetros por hora. Imagine você aí como uma pessoa em risco de morte, né, no leito de morte, e você tendo que avisar um parente que mora distante.
ou um amigo que seja que mora distante, né, através de uma carta, por exemplo, ou se você precisasse chegar lá até essa pessoa para poder despedir dela, ou sei lá o que, muito demorado, né, 16, então 16 km por hora. Então isso dá a ideia de que o mundo as distâncias eram bem maiores como conhecemos hoje. Beleza, chegamos aqui em 1850 a 1930. Ó, 1850, já lembro aí da segunda revolução industrial, velocidade das locomotivas a vapor, 100 km por hora, barcos a vapor, 57 km por hora. E assim segue. 1950, já a terceira revolução industrial, aviões a propulsão, 480 a 640 km por hora. E a partir de 1960, então aqui nós já vamos pegar o período pós-Segunda Guerra Mundial, e é sempre importante nós lembrarmos que essas tecnologias que foram desenvolvidas durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial vão ser utilizadas para a sociedade civil posteriormente, né? Foi muita tecnologia desenvolvida nessa época e aí era necessário não ficar com ela parada, colocar para vender para obter lucros. Então, nós vamos ter aqui jatos de passageiros na velocidade de 800 a 1.100 km por hora. Então, essa ideia do encurtamento da distância é uma das bases para você entender essa questão da globalização. Repare que nós falamos aqui em algo muito importante. Barco a vela, carruagem, locomotiva, barcos a vapor, aviões e jatos. Todos esses aqui são exemplos de meios de transporte. Toda vez que você falar de globalização, então, você vai lembrar disso, pessoal. Lembre-se disso. Desculpa. Melhoria nos meios de transporte. Anote aí. Melhorias nos meios de transporte. Tem outra que eu não sei se está nos próximos slides aqui, que eu já vou falar também. Melhoria nos meios de comunicação. A ideia de encurtamento de distância só foi possível através da melhoria dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Toda vez que pensar em globalização, lembre-se desses dois pilares importantes aí. Nós estamos passando por um período dramático, né? Dramático, porque nós, eu digo nós, da nossa idade, da idade de vocês aí, nós não vivemos isso ainda, que é esse vírus da Covid-19. E em pouco tempo isso se espalhou por praticamente todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra. E é claro que se não houvesse essas melhorias no meio de transporte, se fosse difícil para as pessoas se locomoverem de um continente para o outro, né, atravessar todo um oceano, seja por barco ou seja por aviões, essa disseminação desse vírus talvez não viraria uma pandemia, né, apenas uma epidemia que ficaria só dentro de um continente. Então, o que estamos vivendo agora tem muito a ver também com esse assunto que você vai estudar, né, que já está estudando, que é essa globalização, que é essa facilidade de locomoção através da melhoria dos meios de transporte, né? Certo. Vamos lá, então isso aqui nós já trabalhamos, que foi a velha DIT, a nova DIT, né? Então não vou explaná-lo porque não vai entrar dentro desse assunto aqui, tá? Não é importante neste momento agora. A globalização é que começa a parte mais de crítica, né, à globalização. Essa ideia de uniformização das pessoas, né, deixar as pessoas iguais, né? Você pode observar que nessa charge elas estão coloridas e ao passar por esse templo da globalização, elas saem totalmente da mesma cor, do mesmo formato. Então, a globalização dá a ideia de unificação. Nossa, professor, mas é legal eu viver a cultura lá do outro país. Sim, mas você já parou para pensar quantas vezes que uma nação desenvolvida adquire cultura de um país subdesenvolvido ou um país periférico? Uma pergunta, pense aí. Quantas vezes que um país desenvolvido adquiriu traços culturais de um país subdesenvolvido ou de uma nação emergente? Então,
comece a ter essa criticidade em cima dessa questão da unificação, dessa arapuca, dessa armadilha que a globalização acaba criando, né? Nossa, que legal viver a cultura de outro país, mas geralmente a gente só vive a cultura do país rico e nunca tem uma troca, nunca tem uma reciprocidade. Tá, aqui também outra crítica aí com o tio Sam, passando todo mundo aí pelo moinho, né? Etnias diferentes aqui, chineses, indígenas, e sem óculos está difícil, olha que eu estou perto do notebook. Mas enfim, passou aqui dentro desse moedor da vovó, saiu todo mundo igual. Aqui estão os continentes, né? Asiático, europeu, africano, não é o continente, mas representando aí a Oceania, e o continente americano, né? Todo mundo com a mesma roupa. Mais uma vez, uma crítica com relação a essa uniformização que a globalização quer pregar, né? Quer passar. Gosto dessa aqui, né? Se tivesse em sala agora, se alguém sorrisse dessa professora aqui, ia ganhar um cascudo. A grande maioria, quando a gente coloca esse slide, só olha para a coitada da professora, né? E ela está tragando alguma coisa aqui, parece que ela está tragando. Ela diz assim, bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização. E aí você tem aqui, enquanto isso na Escola do Planalto, né? Já fez a crítica lá, direção do Planalto. Você tem aqui o hemisfério sul muito menor que o hemisfério norte. Então, quais são as vantagens da globalização? Volto naquela minha fala anterior. Essa questão da troca cultural, da troca econômica, principalmente cultural, né? Nesse sentido aqui agora, quando é que esses países ricos vão adquirir traços culturais de países pobres, né? Quem realmente vai sair ganhando com essa globalização? Volta lá naquele termo globalismo. Tá bem menor aqui do mundo subdesenvolvido, né? Muito bem, esse também poderia ser uma crítica até o atual momento, né? Até o continente africano, meu povo está morrendo, socorro. Enquanto isso, o mundo dorme, né? E o continente africano fala, a epidemia pode atingir o Ocidente, né? E quando falamos de Ocidente, lembramos aí do continente, perdão. Lembramos aí dos Estados Unidos, que é um grande representante da cultura ocidental, que é um grande representante desse capitalismo, tanto é que ele não teve um embate, né? Você sabe do que eu estou falando, tanto é que ele fez frente ao movimento do socialismo, né? da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí quando fala que a epidemia pode atingir o Ocidente, alerta, alerta, o mundo acorda, né? E aqui está o vírus Ebola. E faz uma analogia ao atual momento, né? Se isso tivesse acontecendo apenas com os países pobres, talvez essa Covid-19, né, não teria tanto alarme assim. Mas a coisa agora é séria, né? É pandemia. Não sei se você acompanhou, né, no Tocantins os casos têm aumentado. Aliás, vamos abrir um espaço aqui. Como a população está brincando, né? Está brincando. Meus pais em Porangatu, eu converso com eles, diz que a maioria do pessoal lá está na rua. Aqui a gente já via as pessoas andando em grupos, né, fazendo festa, postando no status aí reuniões em família. Infelizmente as pessoas não entenderam ainda que é questão de vida ou morte, né? Para quem assistiu o Fantástico agora, eu estava assistindo agora há pouco, mostrando ali os casos de mortes lá em São Paulo, que algumas famílias nem sabem se foi a Covid, mas porque não fizeram o exame. Então, o fato é muito grave, né? Isso aí bate com o assunto globalização, né? Como está atingindo o mundo todo, como é a pandemia, então vamos acordar. Muito bem, Entrada franca, festa da globalização. Sejam bem-vindos ao mundo globalizado. E aqui está um rubro-negro, né? Chinela de dedos, uma senhora aqui com um bebê só com uma fralda e o outro barrigudinho aqui também chinela de dedos, um umbigo estufado para lado de fora e uma sacolinha. E aqui está a placa entrada de serviço e a pessoa que está na porta dizendo, né, entrada de serviço. Pessoal, tem uma frase que é a seguinte: a globalização está aí para todos, mas nem todos estão para a globalização. Por quê, professor?
Porque para eu consumir os produtos ou para eu consumir a cultura de outro país, eu tenho que ter dinheiro. Eu tenho que ter dinheiro para ter uma internet, para poder assistir um show, assistir um jogo de futebol. Eu tenho que ter uma TV por assinatura. Né? Eu tenho que comprar. Né? Eu sou influenciado pela globalização. Eu sou influenciado sim. Mas para eu participar de maneira igualitária, eu vou ter que ter dinheiro para isso. É igual quando você viaja para alguma cidade, e geralmente quando você viaja, a maior parte das vezes você vai com dinheiro no bolso. E lá nessa cidade você, como está com dinheiro, só frequenta bons lugares da cidade, pontos turísticos ali. Ou se não tem ponto turístico, mas você gasta dinheiro. Aí você fala, que legal, né? Gostaria de morar nessa cidade. Claro que você gostaria, você foi com dinheiro para você gastar. Né? Então, para se participar disso tudo, nós temos que ter capital. Né? Vou até colocar assim, para participar da globalização eu tenho que ter capital, senão eu sempre vou entrar pela entrada de serviço. Volto na palavra globalismo. Desigualdades sociais, né, promovidas aí, provocadas pela globalização. Filho, iPad para você. Olha que alegria, né? O menino ganhou iPad. E aqui é uma família carente. Filho, você vai iPad. Né? Vou até parar um pouquinho aí para você fazer uma reflexão. Muito bem, vamos caminhando aqui. Meu iPhone está tocando, essa charge já caiu em prova de vestibular. Eu não vou falar que foi o Enem, que eu não tenho certeza, mas já vi essa charge em prova de vestibular. Meu iPhone está tocando. E aqui meu iPhone está tocando. Né? Já tenho mais de 3 mil amigos nas redes sociais e nenhum amigo real para conversar pessoalmente. Né? Uma crítica aqui aos efeitos que essa disseminação das redes sociais promovidas pela globalização, promovidas pelo capitalismo, faz com as pessoas, né? E aí basta você lembrar quantas vezes você mandou carinha de risos no WhatsApp e você estava com a cara fechada ou cara sem expressão nenhuma. E quantas vezes você colocou carinha de choro e não estava caindo nenhuma lágrima, né? Parece que nós vamos perdendo aí essa sensibilidade por nos comunicarmos por meios eletrônicos. Igualmente essas aulas EAD, né? Eu estou aqui gravando, mas não olho no olho de ninguém, não vejo dúvida, não vejo afirmação, não sinto calor humano. É muito complicado, né? Porque não tem essa troca, essa reciprocidade. Antes da esse é legal, antes da globalização, está aqui o índio, né? Foi lá, fez a sua coleta, fez a sua caça, né? Pescou, e aí ela está toda feliz aqui, a companheira dele. Depois da globalização, bitolado totalmente aqui no celular, e a coitada lá, e a cumbuquinha aqui de alimentos deu até a teia de aranha. Né? Uma crítica aí à utilização dessas tecnologias. E vocês agora estão tendo que lidar mais uma vez de maneira muito forte com isso, né? Porque a maioria está em casa com, com esse tempo, entre aspas, livre, né? E tem que se organizar para poder assistir às aulas no horário, para fazer as atividades no horário. Por isso, pessoal, que eu sempre vou tentar colocar nas atividades, postar na segunda ou na terça e o vencimento sexta-feira, para dar esse prazo maior para vocês ir se organizando aí. A vovozinha aqui jogando videogame, né, e tricotando, né, só fazendo aí uma crítica também. Ó, essa aqui é a batata que sempre cai em prova, né? Parece muito com aquela da professora, né? Aqui eu tenho o hemisfério norte, né? Consigo perceber bem aqui a América do Norte, Europa, continente asiático aqui, né? Vejo aqui indústrias, reparo um terno todo organizadinho, sapato preto, né? A calça até lá embaixo. Aqui do outro lado eu tenho o mundo do hemisfério sul, mundo subdesenvolvido, né? América do Sul, continente africano e o sul, sudeste aqui do continente asiático. E o que ficou para nós, né? Exploração do setor primário, né, da economia. Esse setor que nunca vai dar para competir economicamente com a alta tecnologia que é empregada, o que é desenvolvida
nos países de primeiro mundo, né, nos países do hemisfério norte, para fazer uma analogia a essa charge. E aí repare aqui no terno, repare na calça, pega marreco, né, e nem chega lá no finalzinho. Muito bem, mercado em pânico com alta do dólar. A notícia, o noticiário aqui na TV, o pânico não era porque o dólar estava em baixa, tanto faz, no fim a conta é nossa, né? Isso aqui é para a gente lembrar que a globalização sempre vai interferir na vida da grande maioria dos países. É só nós lembrarmos, por exemplo, da crise econômica que teve em 2008, que é uma das mais recentes, né? Abalou a economia, abalou a bolsa de valores, ou mesmo até a crise de 1929, ou até agora não falando de dinheiro, mas falando, né, de doença da Covid-19, como abalou toda a estrutura, né? E é engraçado que alguns chefes de estado só conseguem pensar na parte econômica, só conseguem pensar na parte econômica. Bom, e aqui eu tenho uma aeronave, e essa aeronave ela foi fabricada por países diferentes, né? Acompanha aqui comigo, né? Coreia do Sul, Estados Unidos. Aqui tem o nome das partes, tá? Não vou falar o nome, só vou falar os países. Japão, Itália, Estados Unidos, Itália, Estados Unidos, França, Japão, Estados Unidos, Japão, França, Japão, Brasil. Opa, tá aqui não. Então, pessoal, como que eu consigo montar uma aeronave com peças fabricadas em países diferentes? Eu só consigo através da melhoria dos meios de comunicação e dos meios de transportes. Você já foi ao supermercado? Se você é uma pessoa atenta, você viu lá um repositor de gôndola, né? Repositor de mercadorias. Geralmente os representantes das marcas com um computadorzinho de mão ali, fazendo as anotações e fazendo já o pedido, né? Automaticamente ele já vê quanto tem no estoque, já faz a venda, já faz o pedido e esse produto vai estar aí no supermercado com uma semana, no máximo 15 dias. Ou até mesmo as compras que nós podemos fazer, por exemplo, do Gearbest ou do AliExpress e tantos outros sites internacionais de compras que a gente pode consumir. Eu só consigo ter acesso a esses produtos, eu só consigo fazer uma aeronave deste modelo com peças em lugares diferentes através das melhorias dos meios de comunicação e transporte. Então é isso, pessoal. Postem comentários ou mandem mensagens no meu WhatsApp, por favor. Fala da questão da qualidade do áudio, né, da qualidade aí do vídeo, como é que chegou para você. Nós vamos fazer sim algumas lives, mas acredito que essa aula gravada fica de fácil acesso para todo mundo. Na semana que vem nós vamos entrar dentro de alguns assuntos que tem lá no livro didático, tá? Inicialmente é para você ter essa concepção da globalização, né? Tirar um pouco esse romantismo, lembrar mais de globalismo, tá? Fiquem bem, né? Bons estudos aí, se precisar estou à disposição. Um grande abraço.